Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, se você for ver esse vídeo depois. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o medo do amanhã. Espero que a minha internet e o Instagram colaborem com a gente. Vou esperar o meu amigo, coach Gabriel Clinco. Nós vamos trocar umas ideias hoje, falar de coisas que vão nos agregar. Temos lives sempre todas as segundas, às 9h30 da noite também. Deixa eu chamar o Clinco aqui para fazer a live comigo. Vamos ver se a gente consegue. Bom dia, gente! Prazer enorme estar com vocês. Clinco, manda o convite, querido. Manda o convite. Eu não estou conseguindo enviar o convite para você. Alguns desafios hoje com a nossa internet, com o Instagram. Agora vai. Acho que agora vai. Hoje vamos falar um pouquinho sobre essa coisa do medo do amanhã. E aí, Clincão, Bom foi? dia! E aí, Ah, agora foi. Até que enfim. nossa! Ó, até era para você entrar sim. Não sei se você tá Verdade. ouvindo, ó. Tá ouvindo? Ó, gostei, hein? Gostei desse som, hein? Responda quem puder. O Boa. que virá de acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Como será? E aí, você sabe responder essa Boa. pergunta? Como será o amanhã? Quem sabe responder essa pergunta? Quem consegue ter esse discernimento, essa clareza, essa certeza do que vai ser o nosso amanhã? Pois é. Principalmente nesse momento desafiador, né? Que a gente vive, que a gente passa aí. E é Com isso, né, Dê? É certeza. sobre o que a gente vai falar hoje, né? Buscar Sim, aí ajudar, dar alguns direcionamentos, falar um pouco sobre os medos, as incertezas, as dúvidas que vêm surgindo aí nesse período. isso. Gente, todo mundo, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Su, bom dia. Se vocês hoje estão assim sentindo essa questão do medo, da insegurança, sabem de alguns amigos, amigas que estão aí também nervosos, convida agora para vir conversar com a gente, para a gente lidar um pouco melhor com isso que está nos acontecendo. A nossa missão aqui, né, nossa intenção, bom dia, Drica, a nossa intenção aqui é sempre encontrar formas de você lidar melhor, mais saudável com os seus sentimentos, com as suas emoções, com todas as coisas que estão nos acontecendo. Existem muitas coisas que fogem do nosso controle. Mas o ser humano é muito controlador, né? O ser humano ele quer ter o poder, o domínio das coisas. E aí a gente dá uma surtada quando não consegue. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo está realmente nos mostrando isso. Então, convida as amigas, tem um aviãozinho aí, manda aí para as amigas, para os amigos, para a gente conversar. Vamos fazer o dia de mais pessoas ser melhor, mais feliz. Clincão, se apresenta para o povo. Meu amigo de anos Certo. aí. Primeiramente, queria dizer que é uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez fazendo mais uma live com você. Eu acho que é a segunda ou terceira live que a gente faz É a ao terceira. longo de algum tempo, né? Mas, pô, é sempre muito bom. Acho que a gente sempre consegue ter um papo muito prazeroso, muito benéfico, que agrega valor. Então, primeiramente, queria agradecer isso. E para quem não me conhece, eu sou Gabriel Clinco, sou coach, sou master em PNL, sou uma pessoa que busco sempre estar querendo crescer, querendo me desenvolver. Não sou um super-humano, sou um humano assim como vocês, que está buscando sempre ser melhor, aprender a lidar com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. E eu consegui adquirir alguma maturidade ao longo desse processo, ao longo desse caminho. E hoje eu busco tentar agregar e passar tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi. E eu tenho certeza que de alguma forma isso vai ser benéfico para você, principalmente porque a gente está vivendo um período muito delicado na nossa sociedade, onde muitas dúvidas, muitas incertezas. E o que acontece? Eu acho que assim, André, além dos problemas que as pessoas já passam naturalmente, veio uma outra coisa que É, acabou, sabe, gerando um boom. Então, às vezes, quem
tem, faz ansiedade, sofre com esse processo, ou outros processos mentais que são desafiadores, podem estar com um pouco de dificuldade de lidar com esse momento na sua vida, e por isso que eu acho que essa live hoje vai ser muito importante, porque o amanhã, ele gera muitas dúvidas, né? Pois é. Bom dia, Rosane, Mari, bom dia para todas as meninas e os meninos que estão chegando. Convide as amigas. Se a gente falar alguma coisa que vocês gostarem, fez sentido, falou assim: bom dia, meu amor, conseguiu dar uma escapadinha hoje para aparecer aqui, que bom. Se vocês gostarem, taca o dedinho no coração para a gente entender que está fazendo sentido, que está sendo bom o que a gente está falando, para o Instagram também entender que foi importante. E aí, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que o medo do amanhã é uma coisa muito comum, muito normal até, a insegurança, os sentimentos que a gente tem. Só que agora está potencializado de uma forma assim muito grande essas questões que a gente está sentindo, porque existe um medo eminente. E não dá para a gente pensar e comparar hoje essa questão do corona com outras coisas que já mataram muitas pessoas. É muito difícil, porque nós estamos vivendo num momento de pandemia. E aí, meus amigos, minhas amigas, o medo é normal. O medo, a insegurança, a tristeza, é comum. É normal a gente sentir. Você é ser humano, eu também. Se cortar aqui sangra, entendeu? A gente sofre, a gente fica tenso. Só que a gente pode acolher esses sentimentos e transformar eles em outros sentimentos melhores. Então, acho que a primeira coisa é a pessoa começar a pensar, tipo, putz, eu tô nervosa pra caraca, mano. Nossa, eu tô muito tensa com esse troço. Beleza, acolhe. Acolhe porque tem informações importantes aí. Talvez a vida está nos mostrando que a gente não tem controle das coisas. E aí acaba com a nossa ilusão, né? Aí acabou com a nossa ilusão, a gente fica chateado. É verdade. E eu acho que você falou uma coisa agora que é muito importante, que é assim, as pessoas conseguirem identificar o que está no controle delas e o que não está, né? Porque, como você falou, é natural a pessoa sentir um certo medo, porque o medo ele é um mecanismo natural do nosso, do nosso instintivo, né? O medo ele foi desenvolvido como um mecanismo de defesa e ele tem a sua importância, sabe? Porque se a gente não tivesse medo, talvez a gente se mataria, Pois pularia de é, um prédio, faria é. Eu ia coisas. achar que eu podia voar. E aí, sem asa. E daí dá ruim, né? Seria bom, né? Não seria uma ideia ruim, né? Mas como a gente tem esse mecanismozinho aí do medo que trava a gente de fazer certas loucuras, ele é importante. Então, eu acho que o mais importante da gente frisar é que tudo tem sua importância, mas tem coisas que são mais importantes, que têm umas prioridades maiores e outras nem tanto, porque o medo, ao mesmo tempo que ele é importante, se você alimentar muito esse medo, ele vai acabar sendo maior que as outras coisas. E aí você pode acabar entrando num estado emocional que não é muito bom, né? Pois é, aqui a amiga está até falando aqui, o amanhã assusta por conta das incertezas de falhar. Ou seja, olha que interessante, incerteza de falhar. Não é nem certeza de morrer, de viver. No caso dela, tá vendo? Às vezes é mais Verdade. importante algum projeto, alguma ideia que ela tem um medo de falhar. Então, acho que o primeiro ponto para a gente aqui melhorar as coisas, a gente tem que se conhecer, cara. A gente tem que ter autoconhecimento, a gente tem que exercitar esse troço, porque se a gente não fizer isso, Cris, bom dia, saudade de você. Se a gente não exercitar isso, a gente simplesmente fica aí pirada, surtada. Então, primeira coisa, né, se fôssemos dar algumas dicas para vocês, primeira coisa, busquem o autoconhecimento. E aí você vai identificar. Pergunta para você, por que que eu tô com tanto medo? Lógico que, pô, existem vários estímulos externos nesse momento, na questão da pandemia. A gente olha para isso e vê isso o tempo todo em todos os lugares. Então a gente recebe estímulos externos e isso altera totalmente o nosso cérebro, a nossa bioquímica cerebral, o nosso estado emocional. Mas daí, o que que eu posso fazer? Como eu estou me sentindo? Pergunta para você qual por que desse medo? O que está por trás desse medo? Será que eu tenho medo agora de morrer? Será que eu tenho medo de perder alguém que eu gosto, algum ente querido? Será que eu tenho medo de falhar em alguma coisa? Qual é a origem? O que está por trás desse seu medo? Aí você começa a entender
É o primeiro passo é entender o que você está sentindo, cara. Será que é medo mesmo? Será que é somente outra coisa? Será que é um pânico, que é uma coisa, um medo que já te trava e te impede de fazer as coisas? Porque tem diferença. Medos são normais, são naturais, são muito importantes. Então, para de rejeitar os seus medos, as inseguranças, a incerteza, achar que você é a Mulher Maravilha. Você, desse jeito que você acha, você não é. Você é de outro jeito. Você dá conta de um monte de coisa. Mas a gente, né, super-homem não rola. Eu super admiro o Clinco. Acho ele um cara incrível, um cara que tem uma história maravilhosa, que faz várias coisas, mano. Ele faz flexões, umas coisas assim que eu não consigo fazer. Ó lá, ele é incrível, cara. Eu não consigo fazer determinados exercícios que ele faz. Ele manda bem lá, ele acredita, ele vai. Então, a gente é super-herói, digamos assim, de outras maneiras. E a gente se torna mais forte quando a gente olha nossos medos e acolhe as coisas que a gente sente, e aí a gente consegue transformar. Quanto você rejeitar, achar que não posso sentir medo, não posso sentir ansiedade, não posso sentir isso, meu, você não é máquina. Não é isso, Clinco? Com certeza, Adri. E eu acho que isso daí é o primeiro ponto e um ponto muito importante, porque você só consegue mudar alguma coisa quando você identifica essa coisa. Então, assim, você está sentindo medo, é como a Adri falou, não adianta você querer bloquear isso ou fingir que isso não está acontecendo, ou às vezes distrair a sua mente com outras coisas para tentar inibir aquilo. Porque ele vai continuar ali, ele ainda vai existir, ele não vai deixar de existir. Essa que é a grande questão. Não, tá normal pra mim. Voltou? Tá normal? Tá, ótimo. Então eu acho que você tem que saber lidar com isso, sabe? Primeiramente, identificar o que é esse medo? Por que que eu tenho esse medo? O que que esse medo está tentando fazer por mim? Porque, como você falou, às vezes pode não ser um medo. E assim, qual é a origem do medo? Porque o medo, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma amiga minha, que ela até está aqui. Quero dar aqui bom dia pro pessoal que está aí, que me acompanha. Kathleen, Ana Nelly, Marins, todo mundo. E eu estava conversando com uma amiga minha ontem, ela estava falando sobre isso. E sabe qual é a questão? Às vezes o medo dela não estava sendo nela em si, mas do filho dela, que pode acabar tendo alguma coisa com esse Uhum. surto de coronavírus e tal. Então, o que que o medo estava fazendo por ela? Estava fazendo ela ter uma atenção maior em dar uma segurança para a prole dela, que é uma coisa importante, que é uma parte dela. Então, às vezes a gente se fica com muito receio do medo, mas o medo ele também tem uma intenção positiva por trás. O medo ele te ajuda de algumas formas, mas você tem que saber identificar de qual forma esse medo vai te ajudar. O que que esse medo está te alertando? O que que ele está querendo te dizer para você conseguir de alguma forma trazer segurança, trazer mais proteção, trazer mais cuidado. Cada um vai encontrar sua especificidade. É isso mesmo. Então, a primeira coisa, gente, ao invés de ficar no medo, olhando o medo no sentido ruim, né, que te traz sofrimento, pá, para e olha para o seu medo, para isso que você está sentindo, que você chama de medo, porque tem pessoas que chamam de outras coisas, cada um chama os seus sentimentos. A gente sente coisas que às vezes a gente não consegue explicar e aí o ser humano precisa dar nomes, né, às coisas. Procure entender o que está acontecendo. Bate um papo com você mesmo. Pô, eu tô com medo por quê? Ah, o meu medo está me mostrando que é muito importante eu cuidar dos meus filhos. E aí está no seu controle algumas coisas, como evitar que sair de casa, como a questão da higiene, passar álcool em gel, tomar banho de álcool em gel, entendeu? Fazer essas questões da higiene, quem pode evitar, quem pode não evitar de fazer determinadas coisas. Então existem coisas que estão no nosso controle e que você fazendo, você se sente mais segura. Porque se você está com insegurança e você não quer sentir isso, o que você deseja sentir no lugar? Alguém aqui, alguma amiga, perguntou sobre pensamentos recorrentes. Como lidar com Uhum. pensamentos persistentes. Na Isso. verdade, nós temos, né, durante a vida, a gente vai pegando e vai aprendendo coisas, aprendendo a ver a vida de um jeito, acreditando sobre coisas, e aí a gente vai desenvolvendo padrões de pensamentos. A gente vai pensando uma coisa, vai pensando outra coisa. A sua cadelinha quer participar da live, que Lincoln. É, Ela tá falando para vocês ficarem em paz aí. chegou Aí, alguém aqui. então,
A gente pensa que o seu medo, ele tem, né? O medo, ele tem, ou os sentimentos em geral, ele tem uma sequência de pensamentos. Existe um gatilho que puxa, algo que puxa, talvez uma coisa externa que você vê, uma coisa que você lembra, uma coisa que você ouve. Isso puxa esse gatilho e faz você sentir, faz você pensar X, Y, Z que te deixa no estado tal. E aí, quando a gente acostuma a pensar de forma preocupada com o futuro, porque é um hábito, às vezes, a gente aprendeu isso com a nossa família. A nossa família, muitas vezes, a minha família, por exemplo, acha que você ser preocupado com o futuro é sinal de responsabilidade. Então, o que é para você os pensamentos persistentes? O que é para você olhar para o futuro? Às vezes, quando eu olhava para o futuro de forma preocupada, nossa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu estava afirmando para mim que era importante ser uma pessoa que se preocupa com o futuro no sentido de que, nossa, eu sou uma pessoa que eu, né, quero fazer isso diferente, eu sou uma pessoa responsável. E a responsabilidade era um valor importante na minha família. Então, quando você começa a entender, aí eu pensei, falei, putz, eu posso ser responsável sem me preocupar. Eu posso fazer diferente. Esse é o grande lance. E aí os pensamentos persistentes, você tem que identificar o que esses pensamentos estão querendo chamar a sua atenção para quê? Quando ele vem, ele vem, ele vem. Qual a parte sua que você não está olhando? Que às vezes existem, né? Eu falo que nosso inconsciente é o nosso quarto escuro, que a gente tranca as coisas lá que a gente não quer ver. Ao longo da vida, os sofrimentos, os traumas, as merdas que a gente passa, tudo a gente vai socando lá. E aí chega uma hora que esses fantasmas vêm à tona para nos assombrar, digamos assim, porque essas coisas que nós vivemos, ou a gente trata isso e ressignifica, e isso vai aflorar por bem, ou isso vai aflorar por mal. Então, os pensamentos persistentes, eles vêm como um alarme que toca de manhã, sabe? Que você vai e bota no soneca, cara de pau. Aí vai lá e bota no soneca, ele toca daqui 5 minutos de novo. Pá. Aí o pensamento persistente, você vai lá, não vou olhar para isso não, vou me distrair aqui vendo Netflix. Aí, soneca. Aí ele vai lá, pá, toca de novo. Não é isso, Clinco? Com certeza, Adri, com certeza. E aí eu acho que acaba rolando muita fuga, né? Nesse sentido. Porque quando você foge, porque assim, eu acho que é até um pouco natural, de certa forma eu até entendo isso, porque, poxa, é uma coisa que traz sentimentos ruins, ruins assim, desafiadores para a pessoa, Uhum. para ela saber lidar com isso, e aí ela acaba fugindo desses sentimentos porque ela não tá querendo lidar com isso, não tá querendo encarar isso. Mas qual que é a grande realidade? Você não vai conseguir fugir disso, porque isso é algo que já está dentro de você. Então você só vai conseguir lidar com isso e ressignificar isso para entender isso de uma forma diferente. Sim, E acredite, quando você realmente olhar para isso de verdade e conseguir entender o que que isso está querendo te dizer, o que que isso está querendo fazer por você, qual é a intenção que está por trás desse medo, porque o medo ele é um mecanismo natural do nosso corpo. O medo foi desenvolvido porque hoje a gente está aqui no século XXI, em 2020. Mas nós, como seres humanos, temos um processo antropológico. Então, nós somos a formação de milhares e milhares e milhares de anos. E lá atrás, quais eram os medos que nós seres humanos tínhamos? A gente vivia na selva, então tinha que caçar para comer, não ia no mercado comprar. Então a gente tinha medo de ser morto por um leão, de sofrer alguma ameaça. E através disso, o nosso inconsciente, ele desenvolveu um mecanismo de defesas. E quais são os medos que as pessoas têm hoje na nossa sociedade atual? É o medo da incerteza do amanhã, do que vai acontecer ou não, sabe? Então, mudou um pouco o padrão do medo, mas o medo ainda existe. Então, às vezes, na mente das pessoas, elas acionam o mesmo tipo de medo que elas sentiam quando elas estavam lá atrás, correndo risco de vida de um leão comer elas. Mas em vez de ter um leão ameaçando a vida delas, hoje é um medo de tipo, será que eu vou ter um emprego amanhã? Será que eu vou estar vivo? Será que esse coronavírus vai acabar com o mundo? Vai matar todo mundo que eu gosto? O que será que vai acontecer? E a pessoa começa a entrar nesse looping de excesso de pensamentos e, em vez de buscar uma solução, de buscar uma intenção positiva, acaba se entrelaçando em um mar de pensamentos que, como você falou, você coloca no modo soneca, mas ele não deixou de existir. Então ele vai voltar, aí você se distrai, ele volta, e ele acaba
como eu posso dizer, ele acaba aumentando, porque você está alimentando aquilo ali. E uma coisa também que eu acho importante a gente falar é em relação à qualidade das informações que você procura. Porque muitas das vezes a pessoa fica fixada ali vendo televisão, vendo noticiário. E, gente, televisão, noticiário, reportagem, eu não vou nem citar aqui a empresa X da empresa Y. Noticiário em geral, eles usam de notícias ruins, eles usam de coisas negativas, porque nós, como seres humanos, infelizmente acabamos dando mais atenção para o que é ruim do que para o que é bom, e eles usam isso para ganhar mais mídia. Então, assim, eles fazem questão de proliferar o medo, de botar o medo na cabeça das pessoas, para eles terem mais audiência. Então, assim, também vai muito de você filtrar o tipo de informação que você está colhendo para si. Porque você não pode deixar qualquer informação entrar na sua cabeça. Você tem que alimentar a sua cabeça de coisas produtivas. Eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa iludida e fechar seus olhos para o mundo. Porque é importante a gente saber o que está acontecendo, é importante a gente ter ideia do que está rolando. Mas você também não pode tomar como verdade uma coisa que está sendo dita ali. Você tem que ter o seu próprio senso crítico e botar na balança. Pô, isso está acontecendo. Mas será que é dessa forma toda? O que, que eu posso fazer perante essa situação? Porque muitas das coisas a gente não tem controle. Mas o que a gente tem controle sobre isso? Como a gente pode se prevenir? Como a gente pode ter mais cuidado, mais atenção? E através disso, conseguir se sentir mais seguro, se sentir de uma forma melhor, acalmar um pouco esses sentimentos aí aflorados de ansiedade. Então, eu vejo que isso é uma coisa importante, sabe? A gente filtrar um pouco as informações e entender que o medo é natural. A gente só tem que saber como lidar com isso. Sim, é curioso, porque existem os dois lados, né, da situação. Tem muitas pessoas que estão ganhando muito dinheiro agora, nesse momento, proliferando medo, falando e tal. Porém, é um papel muito importante na conscientização. Por exemplo, os velhinhos continuam saindo de casa, cara. Os velhinhos são senilos. Os velhinhos, ninguém merece os coroas. Os coroas estão saindo de casa. E era para os coroas ficar em casa. E então, tipo assim, e tá lá a TV ligada e os caras estão falando. Se os caras não estivessem falando, talvez estivesse pior. Só que a questão é, o que que eu posso fazer para mim? O que que funciona para mim? É a Adriana. E o que que o clínico, o que que funciona para o clínico? Sabe? Será que para mim é importante eu ficar vendo 24 horas por dia essas informações ou não? Ou será que, putz, eu ver um jornal, me atualizar tá bom, já eu consigo entender o que está acontecendo? O que que funciona para você? Será que o excesso desse estímulo está te deixando em qual estado emocional? Bom, estado mais saudável, produtivo, ou está acabando com você e te gerando mais ansiedade? A gente não pode ficar alienado às coisas que estão acontecendo, porque isso que a gente está vivendo, a gente vai estar escrevendo a história do mundo nesse momento. A gente vai entrar para os livros de história. Igual aconteceu em 1720, que de 100 em 100 anos tem umas paradas bizarras que acontecem com a humanidade. Em 1720 foi a epidemia de Marsella, em 1820 foi a de cólera, em 1920 foi a gripe espanhola e agora é o coronavírus. A gente está aqui vivendo essa história. E a gente vai sair dessa para contar a história. Então, existe uma coisa muito importante da gente nesse momento, qual o nosso papel enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto ser humano, porque a gente precisa entender que cada um fazendo a sua parte, isso vai minimizar. E a gente vai estar se ajudando. Eu acho que esse momento é tão incrível que faz a gente rolar mais empatia com o outro. Tá trabalhando mais a empatia. Quando eu deixo de fazer alguma coisa, de sair de casa, eu tô pensando na minha esposa, eu tô pensando nos filhos, eu tô pensando nos meus pais, por exemplo. Então, eu cuido, paro às vezes de fazer determinadas coisas pelo cuidado com o outro. Eu acho que é um momento que a gente pode pensar de uma forma diferente, exercitar essa empatia que está tão acabada, as pessoas estão num momento tão egoísta, pensando tanto como vai ser as coisas, eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Será que é desse jeito? Será que precisa disso, dessa forma? Como será que a gente está levando a vida, está fazendo a gente entrar em processos de quê?
Então, acho que a gente pode fazer uma reflexão muito interessante sobre tudo isso e sair disso de uma forma melhor. Porque a gente aqui, né, está escrevendo a história e eu quero estar muito melhor depois disso tudo. Porque isso vai passar. Assim como aconteceu essas crises, né, a cada 100 anos, isso passou e a gente vai passar por isso. E como a gente vai estar? Que tipo de sociedade a gente quer construir depois disso, a partir disso? Acho que são algumas reflexões também que a gente tem que ter. A gente não está sozinho nesse troço, cara, sabe? O que Com você acha, certeza. Clico? Concordo plenamente. E eu acho que um ponto importante que você tocou é esse da gente conseguir entender o que que a gente tem controle, o que que a gente pode fazer e o que que a gente não pode fazer. Porque tem muitas coisas que às vezes as pessoas se preocupam em excesso, mas que estão fora do controle dela. Por Sim, exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa está irritada e ela vem falar comigo daquele jeito irritado, eu não tenho controle sobre como a outra pessoa está se sentindo, mas eu tenho controle sobre como eu estou me sentindo e se eu vou me permitir deixar me influenciar pelo aquele sentimento. isso. Que tipo de E- reação eu vou ter, né? Qual tipo eu escolho Exato, ter? exatamente. Então, assim, quais são as coisas que você hoje tem controle real na sua vida e quais são as coisas que você não tem controle? Porque você não pode controlar tudo, você não controla o mundo, você só controla a si mesmo, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E para você ter esse autocontrole, é necessário você ter um autoconhecimento. E, gente, eu sei que quando a gente fala autoconhecimento, parece assim, pô, tu acha que eu não me conheço? Eu sei quem eu sou. Mas quando eu pergunto para as pessoas, quem você é? A pessoa me fala, eu sou o fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho fazendo tal coisa. Isso não é quem você é. Isso é o seu nome, a sua idade e o seu trabalho. Quem você é são os seus valores, são as suas qualidades, os seus defeitos, é o seu Suas propósito, crenças. suas crenças principalmente. Então, você é muito mais do que só o seu nome. Você é muito Sim, mais do que só a sua idade, muito mais do que só a sua profissão. Então, se conhecer é um processo desafiador. Olhar para dentro de si, reconhecer suas qualidades, reconhecer seus defeitos, suas crenças, e muitas coisas que às vezes não é sua. E isso é o primeiro passo e um passo muito importante para você começar a gerenciar o que que você tem controle e o que que você não tem controle, o que que está fora de você que você não pode controlar. Então, assim, se está fazendo sentido para você isso que a gente está falando aqui, eu quero fazer um pedido aqui. O desafio é o seguinte: se você conhece alguém que passa por um processo de ansiedade, que está muito preocupado com as incertezas do futuro, você acha que, poxa, isso aqui pode ajudar muito ela? Clica nesse aviãozinho aqui embaixo aqui. Meu desafio é você mandar esse vídeo para 5 pessoas agora. Vou esperar aqui você mandar para 5 pessoas que você acredita que verdadeiramente pode ajudar elas. Porque a nossa intenção aqui é essa, sabe? É a gente poder agregar. Porque a gente está junto, como a Adri falou, eu acho que é um momento da gente olhar para a sociedade de uma forma diferente. E como que a gente constrói uma sociedade melhor? A partir da construção pessoal. Quando você olha para si, começa a transformar algumas coisas dentro de você, e aí você começa a transformar as coisas ao seu redor. E aí sim a gente consegue ter uma sociedade melhor, mais harmônica. E eu acho que esse momento, Dri, é um momento sim da gente olhar para isso. Porque eu vejo que a nossa sociedade estava meio perdida e agora as pessoas parecem que se tocaram. Poxa, eu tenho que ter mais empatia um com o outro, ter mais um autocuidado. E eu acho que isso é muito importante, sabe? É uma coisa importante da gente ver e da gente estar levando isso para a nossa vida, não só nesse momento, mas está levando isso como uma lição de vida para a gente levar daqui para frente até o resto das nossas vidas. total. Isso é uma transformação pessoal, mundial, social. Acho que está acontecendo essa proposta, assim, porque as pessoas, né, a gente não pensa muito em algumas coisas. A gente acha, a gente tem umas ilusões, né, que a gente vai ficar aqui para sempre, que a gente vai ter o tempo todo da vida, que a gente pode enrolar as coisas, que amanhã eu faço, e que a gente tá aí, que tem todo o tempo do mundo e não sei o quê. E aí vem uma coisa que mostra que, tipo, não, cara, você pode morrer a qualquer momento. E aí, o que que você está fazendo com a sua vida? Se terminasse hoje, ia ter valido a pena? Sabe? E você fazer essa reflexão, não no sentido de levar para o medo de tipo, caraca, meu Deus, mas no sentido de ressignificar essas coisas. A gente sempre trabalha, né, nos atendimentos,
e a questão dos grupos, do que eu trabalho, eu sempre procuro fazer essa ressignificação, de você entender o que você está sentindo e você conseguir olhar isso de uma outra maneira, entender a raiz real daquilo que está te causando esse sentimento, esse medo de morrer. E o que será que está por trás do medo de morrer? O que será que você tem, às vezes? E é importante você, quando sente certas coisas, você procurar ajuda. Porque sozinho, às vezes, é muito difícil. É muito difícil. A gente não consegue mudar determinados padrões, dar umas freadas. Aí a gente fica igual aqueles cachorrinhos correndo atrás do rabo. E a gente fica ali, cara, no nosso looping mental e a gente não sai. E aí precisa que às vezes venha alguém e fala, opa, para aí com isso, chama a sua atenção, coloca a sua atenção em outro lugar. Que é isso que a gente faz e que a gente sempre está aqui desenvolvendo esses trabalhos. O que a gente está falando com vocês? Ah, vamos minimizar tudo que está acontecendo? Não. O negócio está sério, está feio, a coisa tá. Mas se a gente não tomar aquilo que está no nosso controle, a gente fizer todas as questões que está sendo, o mundo está fazendo, vamos ficar em casa, quem puder, fica o máximo em casa, a higiene, toda essa questão, e também cuidar da nossa mente, porque quando eu entro num processo de medo muito grande, baixa a minha imunidade. E aí, lembrando que a gente vibra, né, numa certa frequência, igual o Wi-Fi, você não vê o Wi-Fi, mas você está aqui conectado na internet. E a gente está aqui, nossos pensamentos ele tem uma frequência. E quando eu tenho uma frequência do medo, o medo é uma baixa frequência. E aí eu me conecto com aquelas coisas que estão na baixa frequência do medo. Aquilo que eu tenho mais medo começa a me acontecer. Olha como é bizarro, que a gente cria a nossa realidade a partir... Isso a física quântica nos explica. A gente cria a nossa realidade a partir daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente... Porque quando eu penso uma coisa, a cabeça não sabe se é real ou se não é. Ela sente, o corpo sente. E aí eu vibro uma determinada energia. Tanto que aquilo você fala, putz, eu tinha tanto medo que isso acontecer, pimba, aconteceu. E às vezes você pensou uma coisa que você queria tanto legal, pimba, aconteceu também. Porque a gente vai criando as coisas e a gente pode criar as coisas de uma maneira diferente. Só que você precisa aprender a fazer isso. Você precisa aprender a pensar de outras maneiras. Você precisa entender como funciona. E é para isso que a gente está aqui. Para isso que eu criei o Projeto Lotus 7 dias, que a galera está gostando muito. Quem quiser participar, o link está na minha bio. Vamos começar 7 dias de ansiedade agora. Você que está sentindo ansioso, ansiosa, vamos começar 7 dias de ansiedade, para você entender o que está acontecendo. Qual é o gatilho que puxa isso? Qual o momento que você está vivendo? Você está mais no passado, no presente, no futuro, no eu, nos outros? Aonde você está? E aí você começa a trabalhar, a treinar sua mente para ver outras possibilidades, para você ficar mais forte, para você não ficar sofrendo. Alguém perguntou se o medo era coisa... Se a coragem é coisa se é possível ter coragem sem medo. Alguém perguntou isso. E eu lembrei do Wagner, que falou que coragem é coisa de medroso. Eu sempre levei essa frase para mim. Opa! Eu sempre levei essa frase para mim, que coragem é coisa de medroso, porque, na verdade, se eu não tivesse medo, eu não precisava ser corajosa. Não é isso, Clinco? Com certeza. Vou arrumar aqui que tá saindo meu negocinho aqui, cara. Saiu aí. Tá querendo participar aqui do celular. Então, concordo, Adri, concordo plenamente com o que você falou. E o que seria do que isso? Deu até um zoom agora, ficou até, ó, calma aí, Adri, calma Olha, aí. descobrindo novas funcionalidades aqui do... Pronto, ele tá caindo, descobrindo novas Gente, cara, funcionalidades. aproveitar esse momento aí, pode deixar as perguntas de vocês aqui e a gente vai respondendo, tá? A gente vai interagindo, vamos conversando. A ideia é entender realmente como vocês estão pensando nesse período aí e ajudar. Ó. A Mari falou aqui, a nossa mente exerce um papel importante. É importante buscar o equilíbrio de componentes vívidos, elaborados e utilizados subjetivamente. Muito bom, muito Ótimo, legal. né? Com certeza. E para quem está aqui... Opa, calma aí. Para quem está aqui, que me segue, gente, a Adri está com um projeto, que é o Projeto Lotus, né, Adri? De 7 dias. Isso. O que você está abordando lá?
São 7 dias que a gente está trabalhando totalmente gratuito. Eu criei justamente para ajudar as pessoas a viverem nesse momento de uma forma diferente. A galera estava sentindo muita ansiedade, tá assim, não está conseguindo lidar com os pensamentos, e aí a gente está trabalhando com hipnose, fazendo algumas reprogramações mentais, ajudando o autoconhecimento, as pessoas estão se conhecendo melhor, e principalmente a questão do autoamor, de você se olhar de uma maneira diferente. Você parar de se chicotear aí com a mente, ficar, eu deveria fazer essas coisas, você olhar e ver de uma maneira diferente. Eu estou vendo que tem algumas pessoas aí que estão aqui, né, que estão participando do projeto, podem até deixar aqui se gostaram, se não gostaram, como é que tá, mas os feedbacks estão sendo muito positivos. E aí eu pensei qual forma eu poderia ajudar as pessoas, não só ficar falando, mas ajudar de fato as pessoas. E aí eu criei esse projeto para melhorar um pouco, trazer um pouco mais de leveza, para mostrar para as pessoas que, independente do estado emocional, das coisas que estão acontecendo fora, que a gente pode cuidar do nosso estado emocional e viver de uma maneira diferente. Eu não preciso ficar aí ferrada com medo e ficar mal pra caramba. Eu posso agir diferente, eu posso me sentir diferente quando eu aprendo a trabalhar a minha mente. Então a gente está fazendo justamente isso no Projeto Lotus. E aí acho que pessoas têm falado muito da questão da ansiedade. E para trabalhar a ansiedade, eu criei também um método, digamos assim, uma forma para ensinar as pessoas a lidarem com isso. Porque existe, você sabe muito bem, uma sequência de pensamentos, uma sequência de coisas que a pessoa já faz há muito tempo, que faz ela entrar nesse estado, e então a gente consegue ir mudando isso, né, na mente, na vida da pessoa. Top, top demais. Acho que com certeza isso é muito válido, Dri, principalmente nesse momento. E eu acho que tem tudo a ver com essa live porque a gente está tratando sobre isso, né? Sobre as incertezas, as inseguranças, os medos. E é uma coisa Uhum, que às vezes as pessoas sentem e não sabem como lidar com isso. Então, além sim. dessa live, participar desse grupo é algo que pode, assim, te ajudar muito, muito mesmo. Eu super recomendo para quem estiver aqui, que me acompanha, gente, depois que acabar essa live, tá? Você Sim, vai lá vai no lá e perfil da Dri, poxa, tem o link lá, Dri, na sua bio? tem o link de todos os trabalhos estão lá, você Top, clica e vai te direcionar para todas os top, trabalhos, aí você escolhe, fala comigo. Gente, top. esse é o momento de você se cuidar. As pessoas reclamavam, não tinha tempo para cuidar, agora tem tempo, tá em casa, muita É, gente. Né? não tem mais Ah, desculpa, agora não não tem tem. mais desculpa. Qual é a sua desculpa, né, Isso Clinton? aí, isso Tipo, aí. eu não tenho dinheiro. Cara, esse projeto é gratuito. Então, é aquela coisa, ou a gente para se olhar, ou você para olhar o seu quartinho escuro aí, que você tá a vida inteira colocando certas coisas, traumas e tristezas e medos e inseguranças aí dentro, ou isso vai se manifestar de uma forma que não vai ser tão positiva, que pode trazer dor e sofrimento, entendeu? Então a gente pode lidar com as coisas de uma maneira diferente. Vocês merecem viver de outra maneira. Acreditem em você, acredite que vocês podem aprender a lidar com os pensamentos de uma outra forma, com o estado emocional de uma outra forma. E medo, todo mundo sente. Eu sinto, o Clínico sente, todos nós sentimos medo. E tá tudo bem sentir medo. Agora, o que eu vou escolher fazer com esse medo? Como eu vou parar para olhar para isso? Quais atitudes que eu vou ter? Eu vou deixar isso me travar ou não? Eu vou entrar no estado de ansiedade, vou ficar em pânico. Aí já é uma outra coisa. Então você pode aprender a lidar com esses sentimentos, com a vida de uma maneira diferente. E aí a gente pensa, né? Tudo está amplificado. As pessoas sempre tiveram medo do amanhã, sempre tiveram medo de morrer, mas não tinha uma pandemia. E aí agora vem a pandemia e joga isso na tua cara. Plá, você tem que olhar para isso aqui, toma vergonha, entendeu? Pois Vamos é. trabalhar isso aqui, vamos trabalhar qual é o seu medo, qual é a questão que você está. Né? Eu acho que quando eu parei para olhar para os meus medos, Clínico, eu sempre fui uma pessoa muito cagona, cara. Tipo, sempre fui, sério, cara, eu era uma pessoa muito cagona com um monte de coisa. E aí eu comecei a olhar e falei, caraca, eu tenho me comportado desse jeito. Por quê? O que que tá por trás desse troço? E aí eu comecei a parar e falar, putz, é isso, era isso, eu sinto medo por causa disso, né? Você acompanhou minha jornada aí, você sabe quanto tempo eu demorei para gravar vídeo, quanto tempo eu queria fazer e eu não conseguia fazer e eu ficava Gente, procrastinando. eu vou falar uma coisa aqui agora da Dri, que vocês Vai não me vão detonar, acreditar. puta merda. Vocês acreditam que a Dri tinha medo de dirigir?
Eu tinha fobia A de Adri tinha dirigir. medo Foi de uma das dirigir. coisas que eu trabalhei, Porque, né? assim, às vezes pode ter gente aqui que fala assim, caramba, eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de perder meu filho. Gente, a Adri tinha medo de dirigir. E, tipo assim, não é minimizando, não, porque o medo pra ela Não, era um era medo, fobia, mano. Eu era não. uma coisa que Era causava difícil. sensações ruins. E fala aí, Adri, fala um pouquinho aí sobre isso, que eu acho que é legal trazer um insight de superação de medo, porque é uma coisa que eu acho que vai dar uma luz para as pessoas aí. Fala um pouquinho só dessa transformação Então, aí que você para teve. falar como eu era uma pessoa super cagona, né? Com um monte de coisa. Eu tinha medo, eu tinha fobia de cobra, né? Eu tinha fobia de cobra, tipo, nunca tive nenhum trauma com cobra, problema com nada. Mas eu tinha fobia de cobra. E aí, com a PNL, com a questão do que a gente trabalha, né, programação neurolinguística, a hipnose, eu consegui lidar com esse medo, entender e superar esse medo. Hoje, não que a cobra seja minha melhor amiga, né? Não precisa. Mas eu já não sinto aquela coisa, porque eu projetava a cobra com a boca aberta aqui em mim. Porra, se você pensar com a cobra com a boca aberta aqui, você também fica com medo, né? Então eu fui entendendo como eu lidava com isso. O medo de dirigir foi uma coisa muito, tipo, era uma coisa que eu queria muito, 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 muito. E na hora eu travava, não conseguia, travava legal. E tinha muito uma relação com meu pai nessa questão do medo de dirigir, porque ele tinha muito medo que algo me acontecesse. Então ele ficava falando muito na minha cabeça coisas que me travavam. E eu permitia entrar o medo dele. Não era o meu, era o medo dele. E aí eu fui fazendo as coisas e, cara, eu sentava no carro, mano, tremendo, tipo, pé na embreagem assim. Eu, mano, que bosta. Aí, tipo, falei, cara, tem que trabalhar isso. Quando eu vim para São Paulo, que eu olhei assim, falei, gente, você vai na 23 de março, você olha assim, cara, carro dos dois lados, 50 faixas, os carros juntinhos de você. Eu falei, eu não vou dar conta, cara, eu não quero mais brincar desse negócio. E aí eu fui trabalhar isso na minha cabeça, trabalhar com a PNL, e aí eu consegui ressignificar, entendi que o medo que tipo de projeção, da onde vinha esse medo, que era a questão da relação com meu pai. Comecei a entender e aí eu comecei a trabalhar os meus medos e me senti com mais coragem para fazer. Mas eu sentava no carro e eu ainda sentia aquilo, falava, cara, putz, eu lembrava do que meu pai falava, mas aí eu percebia que eu podia escolher diferente. Aí eu virei a chave. Eu falava, putz, eu ainda sinto um incômodo, mas eu vou com esse incômodo mesmo. E aí eu continuei trabalhando com as questões da PNL na minha cabeça. E aí fui vencendo isso, fui trabalhando e fui vencendo isso. Eu falei, cara, eu entendi já o que aconteceu, não preciso mais disso. Aí eu falava comigo, falava, eu não preciso mais disso desse jeito, eu posso fazer de uma outra maneira. Eu posso ter segurança, dirigir da melhor forma possível, já que o medo era que algo me acontecesse, que eu morresse, né? No caso, eu sofresse um acidente, que era o medo do meu pai. Eu falei, como eu posso fazer de uma forma que eu me mantenha segura? E aí eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça e comecei a ver a facilidade da gente aplicar a técnica na gente também. Foi até Brasília, pois Ah, que é, é isso aí eu não sabia não, hein, Dri? Você foi até foi. Brasília dividindo? Caramba, Então, parabéns. eu Que e a legal, Liz, a gente foi, que fez legal. uma viagem até Goiás e a gente foi dividindo a direção e, tipo assim, eu nem Top, acreditava quando eu via lá o top. carro a 120, eu falava, Jesus. E aí eu não tava com medo, cara, eu tava, pelo contrário, com confiança, fazendo com toda Legal. a questão melhor possível, tomando todos os cuidados, e aí eu consegui ressignificar. E aí, por que que eu tô falando nesse troço? Porque cada um sente os seus medos, as suas questões de um jeito. Mas é Exato, possível você vencer isso, é possível você lidar isso com outra maneira. Você exatamente. não precisa morrer com medo de aranha, de cobra, e a galera tá falando aqui. Você não precisa. Você pode viver de uma forma melhor. E Com aí, certeza. né, é muito bom a gente pensar que existem ferramentas que nos ajudam a ressignificar as coisas de uma maneira rápida, fácil, diferente, não é isso, o Clinco? Aí o Clinco Com acompanhou meus certeza. papéis todos, cara. Eu chorava quando eu falava, eu quero gravar os vídeos, mas eu não consigo. Pô, mas eu acho legal trazer isso, Dri, porque assim, principalmente mostra que esse medo, ele tinha alguma coisa por trás dele, que estava gerenciando ele. E assim, além de ter a questão de ter uma projeção de outra pessoa, a Sim, intenção principal que mantinha esse medo era a segurança. Então, total. automaticamente, quando você começou a dar segurança, o medo, ele não é que ele deixou de existir,
mas o que fazia ele surgir foi meio que inibido, né? Então, assim, Sim, você. Peraí, por que que eu tenho medo? Ah, porque pode acontecer um acidente. E por que que pode acontecer um acidente? É falta de quê isso? Ah, é falta de segurança. Então, de automaticamente, se eu tenho prudência. segurança, eu diminuo o meu medo. Então, por isso que a gente fala dessa questão da intenção positiva. Quando você entende o que que o medo está querendo dizer por você, o que que ele está querendo fazer por você, não é que assim, porque às vezes a pessoa fala, cara, mas como assim? O medo tem uma intenção positiva, eu tô me sentindo mal É, pra caramba, tô vai chorando, se ferrar com esse negócio, desesperado, mano. intenção Tensão positiva. positiva porra nenhuma. Você tá Maluco. maluco? Por isso que às vezes é importante você ter alguém que vai te dar um direcionamento, que vai assim te ajudar a entender alguns processos mentais, de é, como você sistematiza os seus pensamentos, porque a gente sequencia nossos pensamentos e entra num loop sem perceber Sim, que a gente está nesse loop. Então, quando você entende o que está por trás disso tudo, você consegue enxergar com mais clareza as situações e automaticamente ressignificar isso de uma forma melhor. Então, assim, não o medo que você sente hoje, tipo, a insegurança, caramba, não sei o que vai ser do amanhã, não sei o que vai ser do meu futuro, não sei o que vai acontecer. Todas essas dúvidas, elas têm alguma coisa por trás disso. O que que essa dúvida está querendo te dizer? Se você tem medo, por exemplo, poxa, eu não sei se eu vou arrumar um emprego, eu não sei se eu vou ter dinheiro, eu não sei se eu vou me manter nesse emprego. O que que isso está querendo dizer para você? Talvez isso queira dizer para você que ter dinheiro é importante, porque você precisa comer, você precisa pagar contas, mas de qual outra forma você pode fazer isso? De qual outra forma você pode adquirir isso? Sabe? Então, assim, sempre é importante você tentar entender o que está por trás disso, sabe? O que, que isso está querendo te dizer? O que, que essas dúvidas, essas incertezas estão tentando dizer para você? O que, que será que hoje na sua vida você tem que dar atenção e você ainda não está dando? Se total. faça essas perguntas, isso é importante para você conseguir entender melhor o que que isso está querendo fazer, porque assim, não é que isso vai deixar de existir e não é que isso vai deixar de talvez ser desafiador, mas você vai saber lidar melhor com isso porque você vai entender o que está por trás disso. E aí é que está a grande sacada, aí é que está a virada de chave. Quando Sim. você consegue transformar esse mindset, quando você consegue entender que até as piores coisas podem te trazer aprendizados, podem te trazer uma construção. E esse momento agora que a gente está vivendo, um momento desafiador, um momento muito delicado da nossa sociedade, mas é aí que eu falo, a gente cresce nas maiores dificuldades. Então, se hoje você está vivendo um momento difícil, se hoje você está com dúvidas, está com incertezas, saiba que se você souber usar isso a seu favor, isso vai te fortalecer. E isso vai te fazer sair desse momento mais forte e mais fortalecido. Com menos medo, com mais segurança, com mais confiança, com mais coragem. E é isso que você tem que buscar. Buscar entender que mesmo nos momentos mais difíceis, você tira aprendizados, você se constrói de alguma forma. Então, se você hoje está passando por um momento delicado, se hoje você sente medo, sente insegurança, entenda o que que isso está querendo fazer por mim, o que que eu posso fazer para diminuir isso e aumentar uma outra coisa. Eu posso diminuir o meu medo e aumentar minha segurança. O que que depende de mim, que era o que a gente estava falando, o que depende de você, para você se sentir mais seguro, para você se sentir mais protegido. Porque se você tomar todas as medidas de precauções necessárias, você lava suas mãos, você não oferece risco para outras pessoas, você está sempre com álcool em gel na mão, Você fica você em está sempre casa, quem pode, ficar em fica em casa. casa, carai. É chato pra caramba ficar em casa? É. Mas o que que você pode fazer dentro de casa? Você pode se inscrever no curso Lotus aí de 7 dias da Dri, trabalhar a sua ansiedade para quando você voltar para sua rotina normal, você tá muito melhor com você mesmo do que antes. Então, Sim. olha só, a quarentena não é totalmente ruim, ela tem coisas que você pode aproveitar. E é isso que a gente está querendo te dizer, que você pode começar a observar as coisas de uma forma diferente. Você pode começar, não é que você vai excluir as coisas desafiadoras que existem no mundo, porque elas sempre vão existir. E você A sempre gente vai tem que precisar. olhar e encarar elas. Exato, esse é o ponto. Então você tem que olhar isso e observar e falar: caramba, como que eu posso me fortalecer a partir disso? Como que isso, que é muito difícil, pode me fazer melhor e mais forte? E eu acho que quando você começa a pensar dessa forma, e através de ferramentas, de dicas, de insights, de mecanismos que a gente utiliza, você começa a perceber as coisas de uma outra forma. O que você acha? Eu acho que é isso bem
E eu acho que o grande problema de muitas pessoas é que elas acreditam no milagre fora delas. Elas acreditam que vai ter que acontecer alguma coisa para elas ficarem bem. Aí elas olham o mundo está em caos, ferrou, né? O que você faz? Acabou com a nossa ilusão. Tá tudo uma bosta, como é que eu vou fazer? Eu queria muito que, quando eu tivesse um emprego certo, eu ia ser mais feliz. Quando eu ganhasse mais dinheiro, meu casamento, as coisas iam melhorar. Ah, se eu conseguir aquela pessoa que me ama, tudo vai melhorar. E aí você fica projetando as coisas fora de você. E aí você acha que vai ter que acontecer um milagre, que você algo vai fazer num passe de mágica e você vai ficar bem. Só que, infelizmente, gente, isso não é verdade, isso é uma mentira. Quem falar pra você que é possível você ficar bem num passe de mágica sem você ter que fazer nada, tá te enganando, cara. E aí a gente vem aqui hoje para acabar com as suas ilusões, tipo, todas, se possível. Você olhar as coisas com realidade e como uma pessoa adulta. O que que uma pessoa adulta faz? Tem que lavar a louça, cara. Entendeu? Tem que limpar a casa. Não é eu quero ou não, mas eu preciso fazer. Então, eu preciso olhar para as coisas que estão me fazendo mal e começar a cuidar disso. Eu não posso mais ficar terceirizando determinadas coisas. Eu não posso mais ficar falando, porque meus pais fizeram isso que eu tô assim, porque meu último relacionamento. Beleza, você está, mas o que que você pode fazer para mudar isso? Que depende de você. Você vai ter que fazer alguma coisa. Não adianta você achar que a sua namorada vai te tratar bem, vai te acolher e você vai ficar lindo, ótimo, maravilhoso ou maravilhosa e não vai rolar, cara. Por melhor que a pessoa esteja com você, que te ame, se você não se cuidar, é você tomar a sua decisão. Você tem que ter uma decisão. Chega uma hora, você leva tanta porrada na cara, que aí você toma uma decisão, uns tapa na orelha da vida, e você reage porque você toma a decisão, fala, cara, chega, eu vou mudar. Mas precisa disso? Precisa ser assim? Só. A gente pode mudar pela observação, a gente pode mudar observando a vida do outro, a gente pode mudar quando a gente observa a nossa e vê que não tá legal, que a gente está indo ladeira abaixo, a gente pode observar. E a gente tem, sim, a questão do auto-amor, que eu digo, é você parar para se olhar e se cuidar e falar, cara, eu vou começar a trabalhar em mim, porque eu não quero mais sentir isso desse jeito, isso é muito ruim, eu posso sentir outras coisas. E aí a gente fala, o mundo está em caos, está difícil, tá. A gente tem que estar consciente disso, tem. É difícil, é. A questão do isolamento social é muito difícil para algumas pessoas nesse momento, está pior. Quem mora sozinho, ainda pensei nisso. Falei, caraca, se eu morasse sozinho agora, dá uma chutada, falar como é que vai ser. Porque imagina a pessoa sozinha muito tempo. Então, existem muitos desafios que são difíceis. E são mesmo. A gente precisa olhar para encarar e falar, caraca, é difícil. Mas o que que eu posso fazer hoje para melhorar isso? O que depende de mim que eu possa hoje? E sempre um dia de cada vez. Amanhã, não sei se a gente vai estar aqui. Vamos hoje. O que que eu posso fazer hoje para o meu dia ser incrível, ser melhor? Às vezes, para minimizar a questão do isolamento social, posso fazer uma videoconferência com as amigas. Eu vou fazer esse fim de semana. A gente faz todo fim de semana. Vinho conferência? Videoconferência, Como é que funciona? videoconferência. Você vai tomando um vinhozinho, trocando ideia? Isso, a gente faz assim pelo Zoom com a galera, com as amigas, e aí a gente vai cada uma com as suas bebidas, né? As meninas, umas levam cachaça, outras levam cerveja. Oi, gente. Oi, neném! E aí cada um vai fazendo as coisas e vai conversando como se a gente estivesse juntos. Então a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, a gente pode fazer as coisas de uma maneira diferente. Vocês hoje, estão aqui conversando com a gente. Isso minimiza também a questão de sentir a solidão, sabe? Ligar para as pessoas que você não fala há muito tempo, falar com os amigos, mandar mensagem. Eu acho que a gente agora está com tempo de fazer coisas que a gente falava que não fazia por falta de tempo. Verdade. Quero vir em conferência? Rapidinho. A Mari botou aqui, quero vir em conferência. Gente, eu estou fazendo música terapia. Às quartas-feiras eu estava fazendo, tem 2 quarta-feiras que eu faço. E aí, tipo assim, eu acho que eu sei tocar violão e aí eu venho e toco. E falo com vocês. E aí, isso? qual o objetivo? Sim. Qual o objetivo? Você tá cobrando cachê pra esse show aí ao vivo? Não, tipo cara. O Boteco do Gustavo Lima? Meu Deus, me livre, não toco sertanejo, não sou obrigada. Aí, eu não posso nem cobrar cachê, eu tinha que pagar as meninas pra me ouvir cantar, porra.
Mas qual é a intenção? A intenção é a gente se divertir, trazer um pouco de Com leveza para as certeza, coisas, entendeu? A gente pode com arrumar um jeito certeza, de fazer as coisas ficar mais leve, cara. com certeza. Fala, Clincão, desculpa te interromper. Nada, Dri, que isso. Ó, o que eu queria falar é o seguinte, que assim, às vezes é difícil, igual você falou, porque a gente tem que ser realista, né? Não adianta você viver um mundo de fantasias. Não, É difícil, às vezes vai ser difícil você mudar, vai ser difícil você lidar com o seu medo, lidar com a sua ansiedade, lidar com os desafios da vida. Mas também é muito difícil se você não lidar com nada disso. Se você continuar essas coisas te fazendo mal, pode ser mais difícil ainda. Então, como falaram aqui, é uma questão de decisão, sim, uma questão de decisão e de escolha. Porque você pode escolher continuar sendo desafiador e não resolver aquele problema, aquela dor, ou ser desafiador por um momento, mas quando você superar esse desafio e vencer essa dor, não vai ser mais desafiador, não vai ser mais difícil, vai passar a ser simples. Vai passar a ser mais fácil lidar com isso, vai passar a ser mais natural. Então, eu acho que é uma questão também de você escolher qual dificuldade você quer viver. Você quer viver a dificuldade de não saber lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções a vida toda e continuar sofrendo com isso a vida toda? É isso que você quer na sua vida? Você quer sofrer daqui até o resto da sua vida com isso? Ou você quer resolver isso? Você quer minimizar? Quer conseguir se sentir melhor? Porque eu acredito que quem está aqui hoje quer se sentir melhor, quer se sim. sentir com sentimentos bons, mais produtivos, com pensamentos mais elaborados. E como você pode fazer isso? Encarando as coisas, sabe? Pô, beleza, eu sei que é difícil, mas qual é o primeiro passo que eu posso dar hoje para resolver isso? Mesmo Pois que seja é. um passo pequeno, mas qual é o primeiro passo? Porque você só começa a mudar quando você começa a andar em direção à mudança que você quer fazer na sua vida. Pois é, e se tiver difícil para vocês darem esse primeiro passo, se tiver difícil para vocês fazerem isso sozinho, a gente está aqui para te ajudar. Com certeza. Você E eu me se disponibilizo aí, identifica com o Clínco, chama ele depois no isso aí. privado, ou Pode me chamar, pode. chama. A gente está aqui para ajudar vocês, para orientar, para fazer terapia online. A melhor forma de autoconhecimento de você vencer os medos é fazendo terapia. Não adianta. Eu tinha, antes de ser terapeuta, de trabalhar com isso, eu falava, não preciso desse troço não, cara, não sou maluca e tal. E era uma puta ignorância, né, das coisas. E aí, depois que eu fui fazer, que eu passei pelo processo e que eu vi a transformação que foi, de eu me olhar e de eu me conhecer e eu entender por que eu ficava magoada com uma coisa, por que certa coisa me doía, por que eu carregava algumas coisas, por que eu tinha medo, por que era insegurança. E aí eu comecei a transformar. Então, às vezes é difícil você sair sozinho. Às vezes você está numa ansiedade, cara, você olha para o futuro e você não tem esperança. Tá tudo difícil. Aí você fala, cara, eu não quero mais, eu quero sumir. Se tiver um botão, eu vou apertar aqui, eu não quero mais lidar com isso. Porra, tá difícil, eu quero entregar os pontos, cara, que merda. Tem que olhar pra minha vida desse jeito. Eu olho, não tenho trabalho, eu não sei o que vai ser. Tá uma merda, meu relacionamento tá uma bosta, porque é uma sequência de bosta, né? Aí tem os desdobramentos. Você começa a entrar num estado emocional ruim, assim, negativo com você mesmo. Aí você começa a jogar bosta no seu relacionamento, joga bosta na sua autoestima, vai o ventilador, joga tudo. Brrr, fica efeito dominó na sua vida. Cara, e aí, quando você tá nesse looping, é muito difícil sair sozinho. Você sai até, mas demora muito e a sua vida tá passando. Tá, Então, a gente está aqui para ajudar vocês. A gente está aqui para conversar, para trocar ideia, para criar os projetos, como eu com criei, certeza. gratuitos, para você participar dos 7 dias de ansiedade, para você chamar o Clínico no privado, conversar com ele. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente está disponibilizando o nosso tempo, que poderia ser um tempo que a gente poderia estar fazendo um atendimento, uma consultoria, e a gente está aqui conversando com vocês porque o nosso objetivo é acender a luz de mais pessoas e manter a luz acesa de quem já está aceso. E assim a Com gente vai certeza. iluminando o mundo, vai fazendo uma corrente do bem, não é isso, Clinco? Com certeza, Dri. E eu me disponibilizo aqui, gente. Quem quiser, ficar à vontade. Vocês que estão aqui na live com a gente, que estão aqui há quase uma hora já, vocês têm total liberdade de me chamar aqui no direct. Eu passo meu WhatsApp para vocês, para a gente conversar, trocar uma ideia. Porque isso, para mim, é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, sabe? É algo que a gente quer dar de coração, porque a gente sabe a importância disso. Gente, vocês imaginam que algumas das coisas que a gente fala aqui, eu acredito que pode mudar muito a forma como você está vendo a sua vida hoje, a forma como Uhum. você está com a sua vida hoje. Então,
Se você sair dessa live Clinco, minimamente melhor, diga, vai acabar, vai acabar. vai E a acabar? gente Meu vai. Deus, quanto tempo? 20 segundos. Gente, Eita, e então, quiserem falar considerações com a finais. gente, estamos aqui. Um beijo grande para todos vocês. Clinco, manda mensagem para ele e a gente tá junto com vocês nessa. Beijão, gente. Foi um prazer estar com todos vocês. Espero que vocês possam me acompanhar aí e a gente possa fazer mais vezes